Imagine-se entrando em um salão renascentista iluminado por candelabros dourados. O vinho transborda nas taças, as risadas ecoam pelo teto pintado de anjos. E de repente, um dos convidados tomba sobre a mesa, o rosto colado no prato, como se tivesse sido beijado pela própria morte. Não foi azar, não foi Deus, não foi destino. Foi cálculo, veneno e poder. Esta não é apenas a renascença das obras de arte. É a renascença dos envenenadores, do clube mais mortal que você jamais ouvirá falar. Prepare-se, porque o que vou contar hoje não está nos livros escolares. É sangue derramado entre salmos, é perfume misturado com arsênico, é o lado obscuro da história que a igreja e os nobres fingiam não ver. Um conto de intrigas tão refinado quanto as pinceladas de Da Vinci, mas muito mais letal. E antes que o veneno da indiferença mate este canal, eu te peço, inscreva-se agora. Deixe o like para que essa história continue ecoando pelas sombras do algoritmo. E nos comentários, escreva de onde você está ouvindo esta história. Quero saber em qual parte do mundo ecoa esta mesa secreta de venenos. Ele caiu de cara no prato principal, sem nem terminar o brinde. O vinho ainda escorria pelo canto da boca, enquanto os músicos paravam de tocar e os nobres trocavam olhares nervosos, mas ninguém gritou. Pelo contrário, alguns até sorriram, porque todos ali sabiam que não era apenas um jantar, era um espetáculo. E a estrela da noite tinha acabado de morrer diante de todos, como se fosse parte do entretenimento. E não era uma morte qualquer. Era uma execução silenciosa, planejada, refinada, digna da renascença. O corpo não tinha cortes, não havia sangue no chão. Apenas um leve tremor nas mãos, e um olhar vazio que se apagava sob o brilho das velas. Uma cena tão elegante quanto cruel, onde a morte era servida junto com a sobremesa. Mas para entender como alguém podia morrer entre aplausos discretos, precisamos voltar algumas horas antes. A mesa foi arrumada como uma obra de arte. Toalhas bordadas, pratos de prata, especiarias raras vindas do Oriente. Cada detalhe gritava luxo. Mas havia um segredo escondido em um dos cálices, e esse segredo não era feito para alimentar o corpo, mas para destruí-lo. Na Renascença, a comida era símbolo de status. Comer bem era mostrar poder, exibir riqueza, provar superioridade. Só que às vezes, comer era também assinar a própria sentença de morte. Porque em certas cortes, o garfo era uma arma tão perigosa quanto a espada. Um jantar podia decidir quem subiria ao trono, ou quem desceria ao túmulo. Pense nisso como um reality show mortal, onde os convidados eram peças em um tabuleiro invisível. Não havia câmeras, mas os olhos atentos dos rivais. Não havia plateia, mas cochichos nas sombras. E cada gole de vinho podia transformar um aliado em cadáver antes da sobremesa. Esse não era um caso isolado. Jantares assim se repetiam como peças de teatro macabro. As mortes discretas eram vistas como parte do jogo, uma forma de mostrar inteligência superior. Afinal, qualquer bruto podia matar com uma lâmina, mas apenas os verdadeiramente refinados matavam com uma gota. E aqui está a ironia. Muitos desses encontros eram chamados de banquetes da paz. As famílias rivais se reuniam para brindar alianças, selar acordos, trocar abraços falsos. Só que a paz era servida em pratos envenenados, e a verdadeira guerra acontecia dentro dos estômagos. Era diplomacia regada a arsênico. Hoje, quando você vê alguém desconfiar do próprio copo numa festa, pode rir e achar exagero. Mas na Renascença, essa paranoia era parte da etiqueta. Beber sem medo era coisa de amador. Os experientes sabiam, confiança demais podia custar caro. Esse é o primeiro segredo que a corte dos envenenadores nos deixa. O poder não se exibia só em castelos ou coroas. Ele se escondia em líquidos transparentes, em gotas invisíveis. O brinde era apenas uma desculpa para o ato final. E a morte, o verdadeiro espetáculo da noite. Agora que você viu como um simples jantar podia se transformar em palco de execução, talvez queira saber: quem eram os mestres por trás dessas mortes silenciosas? E como conseguiram transformar o veneno em arte, em arma, e até em símbolo de liberdade? Mas antes de seguir, me diga nos comentários: você teria coragem de brindar nessa mesa? Ele desabou no meio da rua de Florença, engasgado, a boca espumando como se tivesse bebido o próprio inferno. Os transeuntes pararam, olharam, mas ninguém ousou se aproximar.
Alguns sussurravam: "Foi veneno, certeza." Outros murmuravam como se fosse maldição divina. A cena parecia saída de um quadro, só que pintado não por Michelangelo, mas pelo próprio diabo. E é aí que está a primeira quebra de expectativa. Quando falamos em Renascença, a maioria pensa em arte, beleza e genialidade. A Capela Sistina, o David de mármore, Da Vinci rabiscando máquinas voadoras em seus cadernos. Mas a verdade é que a Renascença era também um playground para o crime mais sofisticado: matar sem sujar as mãos. Enquanto o pincel deslizava nas igrejas, frascos escuros passavam de mão em mão, carregando fórmulas que prometiam acabar com rivais de maneira limpa, quase indetectável. Imagine a Netflix lançando uma série: Os Segredos Sujos da Renascença. Seria um sucesso, porque aqui temos todos os ingredientes: traição, poder, religião e muito, mas muito veneno. O contraste é cinematográfico. De um lado, artistas imortais construindo a glória do Ocidente. Do outro, cozinheiras e boticários preparando misturas letais escondidas entre ervas aromáticas. Era como se o mesmo cenário que celebrava a vida eterna pela arte também se especializasse em encurtar a vida terrena. E o mais irônico: muitas dessas mortes não eram vistas como tragédias, mas como estratégias políticas. O governante que caía misteriosamente era logo substituído pelo próximo da fila. E a população, que já estava acostumada a ver sangue nas ruas, nem se chocava tanto. O veneno virou parte do cenário, como o som das carruagens ou os sinos da igreja. Enquanto hoje temos spoilers de séries arruinando surpresas, na Renascença, o spoiler era literal. Todo mundo suspeitava quem seria o próximo a cair, mas ninguém ousava falar em voz alta. O silêncio era a legenda oficial desses episódios mortais. E claro, os boatos corriam soltos. Alguns diziam que certas famílias ricas guardavam estoques secretos de venenos, passados de geração em geração como herança. Outros acreditavam que até os médicos eram cúmplices, prescrevendo remédios que mais pareciam sentenças. É engraçado pensar. Michelangelo subia em andaimes para pintar o teto da capela, enquanto a alguns quarteirões dali, nobres bebiam vinho envenenado em taças de cristal. A mesma cidade que deu vida ao Renascimento era também palco de mortes silenciosas. Uma sinfonia de luz e sombra, beleza e podridão. A grande ironia é que para cada estátua erguida, havia um corpo caído. Para cada obra-prima exibida, havia uma conspiração murmurada. A Renascença era uma era de brilho, sim, mas também de sombras. E nessas sombras, o veneno era rei. E é justamente dessas sombras que surgiria o clube mais temido de todos, onde matar com uma gota era sinal de prestígio. Mas antes de revelar quem foram os primeiros membros dessa sociedade sombria, você precisa entender: como nasce um clube dedicado à arte mais mortal da história? Ele foi encontrado morto na própria cama, mas não parecia um assassinato. O corpo estava intacto, como se tivesse simplesmente adormecido para nunca mais acordar. Nenhum sangue, nenhuma faca, nenhum sinal de luta. Só um leve sorriso congelado no rosto, quase irônico, como quem sabe que perdeu um jogo que nem percebeu estar jogando. Essa era a marca registrada de um grupo que começava a ganhar fama nas sombras, o Clube dos Envenenadores. Ao contrário do que você imagina, eles não surgiram de repente, como uma seita satânica saindo do nada. Foram nascendo devagar, como ervas daninhas que crescem entre pedras de uma cidade. Em Roma, Florença e Nápoles, a combinação de política instável, luxúria sem limites e sede de poder foi o solo perfeito para o florescimento desse clube mortal. Era uma sociedade sem estatuto escrito, sem sede oficial, mas com uma regra clara: matar com estilo. Qualquer bruto podia empunhar uma espada e transformar a sala em um açougue. Mas só os refinados sabiam dosar a quantidade certa de veneno para que a morte chegasse sem alarde. Como uma visita elegante que entra pela porta dos fundos. E não pense que era coisa de criminosos comuns. Estamos falando de nobres, damas de alta sociedade, padres, médicos, cozinheiras e até alquimistas. Cada um trazia sua especialidade. Um sabia esconder o gosto amargo, outro criava frascos disfarçados, outro descobria ervas raras vindas de lugares exóticos. Era quase como uma startup da morte, só que com mais velas e menos planilhas do Excel.
As reuniões eram secretas, claro. Nada de panfletos ou convites. O encontro era marcado em olhares, cochichos ou bilhetes escondidos em livros de oração. Quando se juntavam, não falavam apenas de política ou intrigas. Trocavam receitas, testavam doses, contavam histórias de clientes satisfeitos. Era um clube de networking, só que cada contato rendia cadáveres em vez de contratos. O mais fascinante é que nesse início não havia uma ideologia única. Uns buscavam vingança, outros queriam dinheiro, e alguns só estavam cansados de maridos abusivos. Mas o que os unia era a certeza de que o veneno era a arma perfeita. Silenciosa, eficiente e, acima de tudo, elegante. E logo surgiram símbolos informais desse grupo. Frascos delicados passavam de mão em mão, alguns com rótulos de santos para disfarçar, outros escondidos em potes de especiarias. Era quase uma moda. Quem tivesse acesso ao pó da sucessão ou à água da liberdade, exibia poder de um jeito que nem diamantes conseguiam competir. Esse nascimento do Clube Mortal mostra como a Renascença não era só sobre renascimento das artes, mas também sobre reinvenção da morte. Transformaram a prática mais antiga da humanidade, matar, em uma obra de refinamento. Era o Instagram da época, só que em vez de mostrar fotos de viagem, mostrava a habilidade de eliminar inimigos sem deixar rastros. E enquanto o clube crescia, uma figura surgia para dar forma, rosto e fama a toda essa prática. Não era um general, nem um papa. Era uma mulher, discreta, que transformaria veneno em marca registrada, criando a fórmula mais famosa da época. Porque, se esse clube precisava de uma estrela, estava prestes a encontrar sua rainha, Giulia Tofana. Ela foi arrastada pelas ruas de Roma, com a multidão cuspindo, gritando e pedindo sua cabeça. Seu nome era sussurrado como uma maldição: Giulia Tofana. A mulher que transformou frascos delicados em armas de destruição silenciosa. Para alguns, uma assassina em série. Para outros, uma libertadora. Mas, para todos, a encarnação da morte engarrafada. O fim dela foi trágico, mas sua lenda começou de forma quase discreta. Giulia era filha de uma família ligada às sombras. Dizem até que sua própria mãe já havia sido executada por envenenamento. Cresceu cercada de rumores, e em vez de afastar-se desse destino, ela o abraçou. Porque, na Renascença, quando o mundo dizia que você não tinha escolha, o veneno se tornava uma forma de escolher por você. E a genialidade dela não estava apenas na química. Estava no marketing. Giulia criou a Aqua Tofana, um líquido transparente, inodoro e praticamente impossível de detectar. Vendia em frascos tão delicados que pareciam cosméticos ou até água benta. Imagine comprar veneno como se comprasse um creme anti-idade. Discreto, bonito e mortal. Sua clientela era específica. Mulheres presas em casamentos abusivos, dominadas por maridos violentos, sem saída legal ou social. Giulia vendia a elas não apenas um frasco, mas uma promessa: liberdade. Em um mundo onde o divórcio era pecado e a submissão feminina era lei, ela entregava poder líquido, pronto para ser derramado em um cálice. E assim, nasceu sua fama. A de uma mulher que oferecia às esposas a chance de reescrever o próprio destino. Não era só veneno, era uma espécie de feminismo enraizado em arsênico. Uma rebelião engarrafada. Ela não apenas matava homens, ela matava a ideia de que eles eram intocáveis. A Aqua Tofana era tão eficiente que podia ser administrada em pequenas doses, dissolvidas ao longo de dias. A vítima adoecia lentamente, como se estivesse sendo corroída por dentro. O médico culpava o clima, a dieta ou o pecado. Enquanto isso, a esposa viúva herdava terras, títulos e liberdade. Uma transição limpa, sem sangue derramado no tapete da sala. E claro, a igreja e os nobres começaram a perceber o perigo. Quando as mortes se tornaram frequentes demais para serem coincidências, os rumores explodiram. Há uma mulher vendendo a própria morte em frascos, diziam. E assim, Giulia deixou de ser apenas uma vendedora secreta para virar uma lenda viva. Só que quanto mais se espalhava seu nome, mais aumentava a paranoia. Homens começaram a desconfiar até da própria sopa. A Renascença virou uma sitcom de terror. Cada jantar parecia episódio de suspense.
E cada esposa, com um sorriso discreto, virava suspeita de conspiração. Giulia Tofana não só criou o veneno perfeito, como fundou o imaginário do clube. Ela mostrou que não era necessário ser guerreiro ou rei para exercer poder. Bastava ter acesso ao frasco certo. E seu legado não era apenas químico, era cultural. Transformou o ato de envenenar em fenômeno social. Mas, como toda estrela, seu brilho chamou atenção demais. E o clube, que antes era apenas um sussurro nas sombras, começou a ser visto como ameaça concreta pelos poderosos. O que antes parecia um segredo elegante, agora se tornava um escândalo impossível de encobrir. E é nesse ponto que surge a ironia mais cruel. O veneno, que libertava tantas mulheres, passou a ser visto como a arma que poderia derrubar impérios inteiros. E isso mudaria completamente o jogo. Ele morreu na cama, ao lado da esposa que chorava com perfeição digna de palco. Os vizinhos juravam ver nela a imagem da viúva inconsolável. Mas, por dentro, ela sorria. Não era amor que se dissolvia em lágrimas. Era arsênico. Aquela mulher acabara de conquistar algo impossível na Renascença. Liberdade. E a chave para isso não foi espada nem tribunal, mas um frasco transparente vendido por Giulia Tofana. Naquele tempo, uma esposa não podia pedir divórcio. Não podia sair de casa sem permissão. Não podia sequer reclamar de um marido violento sem ser acusada de pecado. O casamento era uma prisão dourada, e as mulheres, prisioneiras bem alimentadas. Mas, como em toda prisão, havia quem encontrasse uma lima escondida. E nesse caso, a lima era líquida e mortal. O veneno virou o que a lei nunca permitiu: uma válvula de escape. Mulheres que não tinham voz encontraram uma forma de gritar sem abrir a boca. Bastava algumas gotas, e de repente, elas se tornavam donas do próprio destino. Em um mundo onde os homens tinham exércitos, espadas e coroas, elas descobriram que bastava uma colher de sopa bem temperada. Era um jogo de contrastes absurdos. Enquanto filósofos escreviam tratados sobre a liberdade do homem, mulheres encontravam a própria liberdade através da morte alheia. O empoderamento, na prática, tinha gosto metálico e transparente. Era feminismo improvisado com cheiro de especiarias e resultado final em funerais apressados. O mais cruel é que funcionava. Em muitos casos, as viúvas herdavam as terras, as casas, os negócios. Tornavam-se donas de fortunas e finalmente podiam decidir para onde ir, com quem casar ou até se queriam casar de novo. Tudo isso graças a um veneno vendido como cosmético, como se fosse maquiagem para a alma. E aqui está a ironia que corta como lâmina. Enquanto a sociedade pregava a submissão feminina, foi justamente o veneno que deu às mulheres o poder de virar o jogo. Elas não podiam votar, mas podiam escolher quem vivia e quem morria. Não podiam discursar em praça pública, mas podiam transformar o jantar em palco da sua revolução silenciosa. Claro, isso criou pânico coletivo. Homens começaram a desconfiar de cada gole, de cada prato servido. O casamento virou um campo minado, onde um beijo podia esconder uma conspiração. A cama conjugal deixou de ser espaço de intimidade e passou a ser cenário de paranoia. Se hoje falamos de empoderamento feminino em palestras de autoajuda, naquela época ele vinha em frascos de vidro. Um poder perigoso, é verdade, mas ainda assim, poder. Mulheres que antes eram invisíveis tornaram-se peças-chave em conspirações que atravessavam palácios e altares. O Clube dos Envenenadores ganhou força exatamente nesse ponto. Já não era apenas uma sociedade secreta de criminosos, mas uma rede, onde mulheres trocavam não só receitas, mas também coragem. Era um pacto de sobrevivência disfarçado de irmandade. E enquanto Giulia Tofana se tornava quase uma santa secreta para essas mulheres, as reuniões clandestinas ganhavam outro tom. Não eram apenas encontros para falar de venenos, mas verdadeiros cultos de libertação. O veneno deixou de ser apenas química, virou símbolo. E símbolos têm poder. Poder de unir, de assustar, de transformar. E foi esse poder simbólico que deu às reuniões secretas um caráter quase religioso. E é aí que a história começa a ficar ainda mais sinistra. Um convento silencioso, à noite. As freiras deveriam estar em oração, mas em vez de salmos, o que ecoava era o tilintar discreto de frascos de vidro. Dentro da sacristia, mulheres de véu e damas da corte se encontravam em segredo. Não era missa, era conspiração. Entre velas e crucifixos,
discutiam não sobre a salvação da alma, mas sobre como encurtar a vida de quem as mantinha em cativeiro. As reuniões do clube não tinham ata, mas tinham ritual. Não se tratava de um culto satânico, nem de um banquete diabólico. Era mais simples e muito mais perigoso. Um encontro de gente comum que descobriu que podia reescrever seu destino. Imagine um clube do livro. Só que em vez de discutir literatura, trocavam receitas de arsênico. Eram encontros variados, às vezes em cozinhas, disfarçados de conversas triviais entre criadas. Outras, em salões de palácios, onde risos altos escondiam planos macabros. Até conventos entraram no circuito, porque, convenhamos, onde seria mais improvável desconfiar de veneno do que sob o olhar de santos de pedra. Não se falava de política em público, mas nesses encontros, sim. Qual marido precisava desaparecer, qual nobre era obstáculo, qual cardeal se tornara incômodo. A lista de alvos era tão variada quanto o cardápio de um banquete. E sempre havia uma especialista pronta para dar a dose certa, como quem indica a quantidade de açúcar em uma receita. A estética era importante. Ninguém ali queria sangue no tapete ou gritos no quarto. O ideal era a morte discreta, silenciosa, envolta em suspeita, mas sem provas. Era quase um teatro invisível, onde cada esposa virava a atriz principal, e cada frasco, um acessório de cena. Esses encontros criavam cumplicidade. Não eram apenas clientes comprando produtos, mas mulheres trocando segredos, alianças e confidências. Era uma rede de apoio que unia as que sofriam, mas também as que queriam poder. Em um mundo onde irmandades masculinas dominavam tudo, elas criaram sua própria irmandade mortal. Claro que havia tensão. Qualquer reunião poderia ser descoberta. Bastava uma criada falar demais, um confessor curioso, um vizinho atento. O risco era constante, e cada encontro carregava de adrenalina de quem sabe que, se for pego, a forca ou a fogueira aguardam. E, como em todo grupo humano, havia fofoca. Fulana exagerou na dose. Ciclana quase foi pega. Beltrana já herdou 3 maridos. Era uma mistura de solidariedade e competição, como um reality show mortal. Só que, aqui, quem saía eliminado não era o participante, era o marido. O mais fascinante é que, de certa forma, esses encontros eram terapêuticos. Ali, mulheres que não tinham voz podiam falar, rir, chorar e tramar. O veneno era só o veículo de algo maior. A sensação de controle em um mundo que as tratava como objetos. E enquanto esses encontros cresciam, a cidade começava a sentir o impacto. Rumores se espalhavam, nobres desconfiavam, e até o Vaticano começava a ouvir cochichos incômodos. O que parecia apenas um grupo de mulheres revoltadas estava se transformando em uma ameaça para toda a estrutura do poder. E é nesse ponto que surge a sofisticação máxima. O manual secreto da morte elegante, onde cada detalhe era calculado com precisão científica. Ele caiu de repente, como se tivesse tropeçado na própria sombra. Não houve grito, não houve sangue. Apenas um corpo que desmoronou diante de todos, enquanto os convidados continuavam a comer como se nada tivesse acontecido. Era isso que tornava o veneno tão perfeito. A morte entrava em cena de forma discreta, sem bagunçar a toalha bordada, nem manchar os tapetes persas. O chamado Manual da Morte Elegante não estava escrito em pergaminhos, mas existia em cada dose cuidadosamente calculada. O veneno não podia feder, não podia ter gosto, não podia levantar suspeitas. Ele precisava ser quase invisível, como um fantasma líquido que se escondia em sopas, vinhos ou caldos de carne. Um verdadeiro truque de mágica em plena mesa de jantar. E não era só questão de matar, era questão de como matar. A vítima não deveria cair morta no primeiro gole. Isso seria vulgar, coisa de amadores. A morte elegante era lenta, gradual, fazendo parecer uma doença súbita, um mal-estar, uma febre misteriosa. Algo que enganasse médicos e padres, deixando a família confusa e a viúva em paz. Esse cuidado estético era tão valorizado que muitos chamavam o ato de envenenar de arte refinada. Enquanto pintores usavam pincéis e cores, os envenenadores usavam ervas e minerais. Era o lado sombrio da Renascença, a busca pela perfeição, mas aplicada ao crime. Os ingredientes eram variados: arsênico, beladona, cicuta, mercúrio. Alguns vinham de farmácias,
outros de boticários que fingiam vender remédios. Misturados corretamente, criavam uma morte tão limpa que até hoje intrigam historiadores. E os frascos eram delicadamente trabalhados como se fossem perfumes caros, porque até a embalagem precisava estar à altura da ocasião. E havia regras não ditas: nunca exagerar na dose. Isso levantava suspeitas. Nunca repetir o mesmo método em uma família. Isso chamava atenção. E sempre garantir que houvesse uma explicação alternativa. O calor do verão, a água ruim, um pecado escondido. O veneno era mais convincente quando vinha acompanhado de uma boa desculpa. A ironia é que muitos desses venenos eram vendidos também como remédios. Um pouco de arsênico para a pele, um pouco de mercúrio para as dores. A fronteira entre curar e matar era tão tênue que só quem dominava o manual sabia atravessá-la sem deixar rastros. Era literalmente a medicina da morte. Esse manual não era só uma coleção de técnicas, era também um código social. Quem sabia usá-lo demonstrava inteligência, sofisticação e poder. Era como ter um smartphone de última geração hoje. Sinal de status. A diferença é que, em vez de abrir aplicativos, você abria túmulos. E esse refinamento transformou o Clube dos Envenenadores em algo maior do que um grupo de criminosos. Era uma sociedade que se orgulhava de matar sem violência, sem sujeira, quase com poesia. A morte ali tinha elegância de ópera. Mas enquanto eles aperfeiçoavam o manual da morte, havia olhos atentos dentro do lugar mais improvável de todos: o Vaticano. Porque até entre cardeais e papas, o veneno começava a ser visto como ferramenta divina de limpeza interna. Um cardeal caiu morto durante o sermão, diante da congregação. A Bíblia escorregou das mãos, os fiéis gritaram, e o altar virou palco de histeria. Mas entre os bispos, ninguém se surpreendeu de verdade. Eles sabiam que aquilo não era um ataque do diabo, nem um castigo divino. Era apenas o velho veneno cumprindo seu papel, discretamente abençoado por aqueles que deveriam pregar a salvação. O Vaticano, sempre visto como refúgio sagrado, também era palco de disputas mais venenosas que qualquer guerra de espadas. A sucessão papal era uma corrida onde cada segundo importava, e às vezes, a morte misteriosa de um rival acelerava o processo. O veneno, nesse contexto, era como uma ferramenta divina para garantir que a vontade de Deus acontecesse mais rápido. Imagine a cena: cardeais rezando missas pela alma do morto, enquanto nos bastidores cochichavam sobre quem seria o próximo papa. Era como uma temporada de Game of Thrones, filmada dentro da Capela Sistina, com túnicas vermelhas e frascos escondidos sob os mantos. Os boatos eram tantos que até a Santa Sé virou alvo de paranoia. Havia quem desconfiasse da água benta, quem evitasse beber vinho durante missas, e quem preferisse jejuar só para não dar chance ao acaso. A fé era forte, mas o medo de uma gota transparente era ainda mais. E claro, havia os cúmplices: monges boticários, padres alquimistas, freiras que preparavam remédios. As paredes do Vaticano escondiam não apenas santos e mártires, mas também especialistas em venenos que sabiam muito bem como usar o poder da ciência para fins pouco santos. A ironia aqui é dolorosa. Enquanto pregavam a pureza da alma, muitos clérigos mergulhavam até o pescoço na lama da conspiração. As orações eram feitas em latim, mas os planos de morte eram sussurrados em voz baixa, entre taças de vinho e pratos de figos. O veneno, portanto, não era apenas arma de mulheres desesperadas. Era também ferramenta política para a mais poderosa instituição da Europa. Quando o Vaticano se transformava em campo de batalha invisível, significava que ninguém estava a salvo, nem os homens de Deus. E essa participação de religiosos dava ao Clube dos Envenenadores uma espécie de imunidade temporária. Se até o Papa suspeitava, quem ousaria investigar de verdade? Era como ter o selo oficial da Igreja sobre práticas que, na teoria, eram pecados mortais. Mas, como toda conspiração bem feita, havia a necessidade de esconder os instrumentos do crime. E foi assim que nasceram os frascos disfarçados, pequenas obras de arte mortais que circulavam pelos corredores, como se fossem simples devoções. Um pequeno vidro, delicado, com o rótulo de Água de Santa Catarina. À primeira vista, parecia um objeto devocional, usado por beatas em suas orações. Mas dentro não havia santidade alguma. Havia morte líquida, inodora, pronta para dissolver alianças, casamentos e até tronos. Quem segurava esse frasco carregava nas mãos algo mais poderoso do que qualquer espada:
O gênio dos envenenadores estava tanto no conteúdo quanto na embalagem. O veneno não podia parecer veneno. Precisava se esconder à vista de todos. Perfumes, óleos santos, cosméticos, até frascos de colírio. Tudo servia de disfarce. A morte se vestia de pureza. E ninguém ousava suspeitar. Era uma jogada de mestre. Em um mundo obcecado por religião e aparências, nada mais eficiente do que esconder o pecado dentro do sagrado. Imagine ver sua esposa borrifando perfume diante do espelho e não saber que aquele cheiro doce era também o cheiro do seu fim. É quase cômico, se não fosse trágico. E os frascos não circulavam apenas entre mulheres. Nobres os carregavam em viagens, clérigos os levavam entre livros de oração, comerciantes os guardavam junto a especiarias raras. A mobilidade era parte do charme. A morte podia estar em qualquer bolso, em qualquer mesa, em qualquer altar. A sofisticação ia além do vidro. Alguns frascos eram pintados com ícones de santos, outros com flores, outros com símbolos alquímicos discretos. Eram bonitos o bastante para não levantar suspeita, mas práticos o suficiente para serem abertos no momento certo. Era como usar moda de luxo, só que feita para matar. Esses disfarces criaram um clima paranoico. De repente, tudo podia ser perigoso. O perfume oferecido como presente, a água benta recebida na missa, o óleo passado no cabelo. A vida cotidiana virou um labirinto de incertezas, e cada objeto banal carregava o peso de uma possível execução. O mais perverso é que os frascos viraram até moeda de troca. Em vez de joias, alguns ofereciam veneno como presente de confiança. Imagine ganhar um vidro desses no lugar de uma aliança. Aqui está minha prova de amor. Algumas gotas letais. Use bem. É o tipo de romance que Shakespeare teria invejado. E cada frasco tinha seu manual de uso. Quantas gotas, em qual bebida, em qual intervalo. Uma bula silenciosa que definia o destino da vítima com precisão cirúrgica. O veneno não era improviso. Era a ciência aplicada com a frieza de um artista. Esses frascos disfarçados transformaram o clube dos envenenadores em algo ainda mais temido. Não se tratava apenas de encontros secretos, mas de uma rede silenciosa onde o produto circulava como mercadoria nobre. Quem tinha acesso a eles tinha poder. Quem não tinha, estava sempre em risco. E esse poder logo chamou a atenção não só de esposas e clérigos, mas também de grandes famílias políticas. Porque se havia um lugar onde o veneno podia brilhar como arma, era na arena da política italiana, onde cada jantar valia mais que uma batalha inteira. Ele desabou no meio de uma reunião do conselho, com o pergaminho ainda aberto diante dos olhos. Um conselheiro respeitado, saudável, sem ferimentos aparentes. Morto em segundos, como se tivesse sido editado para fora da cena. E no silêncio pesado que se seguiu, ninguém perguntou: quem matou? A pergunta real era: quem encomendou a taça? Porque na Renascença, a política não se decidia apenas em parlamentos, mas em jantares. As famílias italianas entenderam cedo que o veneno era mais barato, mais rápido e infinitamente mais limpo do que uma guerra aberta. Por que enviar exércitos inteiros para lutar durante meses, se algumas gotas no vinho resolviam a questão em minutos? O veneno virou o atalho político mais eficaz do período. Os Médici, os Borgia, os Sforza, nomes que você provavelmente já ouviu em séries e livros, não eram apenas famílias poderosas. Eram verdadeiros jogadores de xadrez que usavam o veneno como peça-chave. O trono, afinal, era muito mais fácil de alcançar quando o rival aparecia morto no café da manhã. E era uma ferramenta de prestígio. Quem sabia usar veneno com elegância mostrava que estava acima da brutalidade das espadas. Era um recado silencioso. Eu não preciso de soldados para acabar com você. Eu preciso apenas de uma gota. O tipo de mensagem que transformava inimigos em cadáveres e aliados em marionetes. A política se tornou tão contaminada que ninguém mais confiava em ninguém. As alianças matrimoniais, que já eram frias e calculistas, ficaram ainda mais perigosas. Casar significava herdar terras e títulos, sim, mas também significava correr o risco de receber o beijo mortal da sopa envenenada. E como todo bom instrumento de poder, o veneno se profissionalizou. Criaram-se especialistas contratados para preparar frascos personalizados. O veneno se tornou produto político, circulando entre mesas de negociação como se fosse contrato assinado. Quem controlava a substância?
controlava o tabuleiro. A ironia? O veneno não respeitava fronteiras. De Roma a Florença, de Nápoles a Milão, as notícias de mortes súbitas se espalhavam como boatos em praça pública. Era a CNN da época, só que em vez de manchetes, eram sussurros. Caiu mais um, foi veneno. Essa prática foi tão comum que até cronistas começaram a desconfiar de toda morte nobre. Se um duque adoecia, a pena já escrevia com ironia: Deus o chamou cedo demais. Mas todos sabiam que, na prática, quem o chamou foi alguém com acesso à cozinha. E aqui, o Clube dos Envenenadores encontrou sua consagração. Eles deixaram de ser apenas curiosos nas sombras e passaram a ser engrenagens da política. Cada dose aplicada mudava mapas, coroava reis, derrubava impérios. Mas o poder sempre vem acompanhado de exposição. E quando mais gente começou a suspeitar, os envenenadores precisaram se reinventar. Foi então que vieram os disfarces e camuflagens, tornando-se mestres não só em matar, mas em se esconder no teatro social da Renascença. Um mercador piedoso foi encontrado morto em sua própria loja, cercado por frascos de azeite e ervas aromáticas. Parecia um acidente banal, talvez comida estragada, talvez um mal súbito. Mas os vizinhos cochichavam. Ele havia comprado do frasco errado, entregue por mãos que pareciam rezar, mas carregavam a morte entre os dedos. O envenenador não era um criminoso mascarado, mas alguém disfarçado de cidadão exemplar. O segredo da sobrevivência do clube estava justamente nisso: camuflagem. Quando os rumores se espalharam, quando a paranoia cresceu, os membros do círculo precisaram aprender a desaparecer em plena luz do dia, e o fizeram com perfeição. Alguns se apresentavam como devotas em conventos, escondendo frascos entre livros de oração. Outros como comerciantes de especiarias, onde o cheiro forte disfarçava qualquer veneno. Havia até quem se infiltrasse como médicos. Imagine só: você doente, buscando cura, e o remédio dado pelo doutor ser a sua sentença de morte. É uma ironia tão cruel que chega a parecer roteiro de série. A confiança, o vínculo mais sagrado entre paciente e médico, virava arma mortal. Esses disfarces criaram verdadeiros personagens. Uma freira que parecia viver em penitência, mas guardava pequenos vidros de arsênico no hábito. Um padre que fingia exorcizar demônios, mas usava extratos letais para eliminar desafetos. Uma dama da corte que distribuía perfumes, sabendo que alguns carregavam o cheiro da eternidade. E cada escândalo reforçava o medo. Quando uma figura aparentemente pura caía sob suspeita, o povo entrava em histeria. Se até as freiras usam veneno, quem poderá ser confiável? A paranoia não era mais apenas sobre taças em banquetes, mas sobre cada gesto cotidiano. Esse clima de desconfiança virou combustível para a sobrevivência do clube. Quanto mais as autoridades tentavam caçá-los, mais eles se camuflavam. O envenenador podia ser qualquer um: o vizinho simpático, a esposa sorridente, até o confessor que ouvia seus pecados. E os escândalos só aumentavam. Nobres morrendo em sequência, viúvas herdando fortunas, padres desmaiando no altar. Cada caso era abafado, mas os cochichos se espalhavam pelas tavernas e mercados. O clube, paradoxalmente, ficava mais invisível quanto mais famoso se tornava. Esse jogo de esconde-esconde fez com que o veneno deixasse de ser visto como apenas arma e se tornasse um fantasma social. Não importava se era real ou imaginado. A suspeita já era suficiente para destruir confiança, alianças e até casamentos. Mas havia um detalhe inconveniente. Por mais que os frascos fossem perfeitos, por mais que os disfarces fossem convincentes, o veneno não era infalível. Às vezes falhava, às vezes deixava rastros. E quando isso acontecia, os erros se transformavam em espetáculo. Ele caiu no chão do salão de banquete, contorcendo-se como peixe fora d'água. Os convidados, em choque, olhavam o duque se debater e babar espuma branca, até que finalmente desmaiou. Mas não morreu. Minutos depois, ainda respirava, pálido, mas vivo. A cena que deveria ser discreta, quase elegante, virou um espetáculo grotesco. O veneno falhou. E quando falhava, transformava o teatro da morte em comédia de horrores. Porque o veneno, por mais calculado que fosse, não era sempre previsível. Às vezes o corpo reagia de forma inesperada, outras vezes a dose não era suficiente. O resultado? Gritos, convulsões, vômitos em plena mesa de jantar.
Um jantar que deveria ser lembrado por alianças políticas virava piada de taverna no dia seguinte. Imagine a esposa, segurando a respiração, esperando o marido morrer em silêncio. E o desgraçado começa a tossir, cuspir comida e pedir água. Era o pesadelo de qualquer conspiradora. A morte discreta se transformava em escândalo público, e as suspeitas caíam sobre quem estava mais próximo da taça. Havia ainda os casos mais embaraçosos. Vítimas que sobreviviam dias a fio. Doentes, mas não mortos. Médicos iam e vinham. Padres rezavam exorcismos, enquanto o alvo agonizava sem partir. O veneno era para ser uma poesia fúnebre, mas às vezes se tornava novela interminável. E o risco aumentava. Quanto mais tempo a vítima demorava a morrer, maior a chance de alguém perceber padrões. Os alimentos servidos, a taça usada, até as companhias da vítima. O que deveria ser perfeito acabava abrindo portas para investigações e, consequentemente, torturas e prisões. Mas não pense que os envenenadores viam isso como fracasso absoluto. Alguns até se divertiam com os efeitos colaterais, como se fossem parte do espetáculo. Diziam que o veneno que fazia a vítima agonizar em público servia como aviso aos outros. Olhem bem, é isso que acontece com quem cruza meu caminho. Uma morte lenta podia ser até mais útil que uma rápida. Claro, essa visão era perigosa. Nem sempre a vítima morria no final, e alguns voltavam para se vingar. Imagina a cena. O marido supostamente condenado que sobrevive, e olha para a esposa com um sorriso desconfiado. Dormir ao lado dele depois disso devia ser um verdadeiro terror psicológico. O efeito colateral também se tornava piada popular. Nas tavernas contavam histórias de nobres vomitando até a alma, ou de padres que rezavam a última missa 3 vezes antes de finalmente morrer. O povo ria, mas por trás do riso havia medo. Qualquer um podia ser o próximo palhaço envenenado. E é justamente nessa linha tênue entre o riso e o horror que a reputação do clube cresceu. Porque mesmo quando falhava, o veneno criava paranoia. E a paranoia, por si só, já era uma arma política devastadora. Mas toda arma secreta tem prazo de validade. E quando os segredos começaram a vazar para além dos salões e conventos, a sociedade dos envenenadores deixou de ser apenas rumor e virou alvo público. Um jovem cavaleiro, bêbado demais para guardar silêncio, se gabou numa taverna. Conheço mulheres que fazem maridos sumirem mais rápido que moedas em jogo de cartas. Os clientes riram, mas no dia seguinte a frase corria pelas ruas como praga. O que antes era rumor sussurrado em cozinhas e sacristias agora estava nos ouvidos de todo o povo. O segredo do clube havia escapado, e nada seria igual. Até então, a morte envenenada era vista como acaso, doença, castigo divino. Mas com os boatos, tudo começou a mudar. De repente, ninguém mais acreditava em febres repentinas. Se um nobre adoecia, era veneno. Se um padre desmaiava, era veneno. Se um marido caía morto na cama, era veneno. O clube não precisava mais agir. O medo trabalhava por eles. Essa paranoia transformou a vida cotidiana em espetáculo de desconfiança. Jantares foram esvaziando, convites recusados, copos trocados em segredo. Maridos trocavam taças com esposas para testar a lealdade, e esposas aprendiam a disfarçar ainda melhor. O casamento virou literalmente uma roleta russa líquida. Os rumores viajavam mais rápido que carruagens. De Roma a Veneza, falava-se da Aqua Tofana e de frascos santos que carregavam a morte. Nas cortes estrangeiras, o nome Giulia Tofana já soava como lenda. Era o monstro embaixo da cama da Europa, invisível, líquido, sempre à espreita. E quando o medo vira moda, até inocentes pagam o preço. Muitas mulheres foram acusadas injustamente, presas e até executadas, só porque um marido morreu em circunstâncias suspeitas. O veneno havia deixado de ser apenas arma. Agora era fantasma social pairando sobre todos os lares. Esse clima de histeria coletiva também expôs o clube. Quanto mais se falava dele, mais difícil era manter a discrição. E quando o povo teme, o poder reage. Governos, bispos e inquisidores começaram a organizar investigações. Não para proteger maridos, mas para controlar o medo que ameaçava desestabilizar toda a ordem. A ironia é que os próprios boatos eram tão eficazes quanto as gotas fatais.
Muitos nobres adoeciam de ansiedade antes mesmo de provar qualquer taça. Alguns contratavam provadores de comida, outros comiam apenas pão duro e água para evitar riscos. A paranoia se tornou tão mortal quanto o arsênico. Esse vazamento de segredo fez o clube deixar de ser um grupo invisível e se tornar lenda negra. Já não importava se cada caso era real ou invenção. O mito havia ganho vida própria. E mito, todos sabemos, é combustível eterno para o medo. Mas os governantes não viviam de boatos. Precisavam de espetáculo. Precisavam mostrar ao povo que estavam no controle. E foi assim que começaram os julgamentos públicos das envenenadoras. Verdadeiros teatros da morte onde confissões eram arrancadas e fogueiras acesas. Uma mulher foi arrastada pela praça de Roma, o cabelo emaranhado, as mãos amarradas. A multidão cuspia, gritava, e alguns até jogavam frutas podres. No alto do palanque, o inquisidor levantava um frasco de vidro como prova do crime. O público delirava, como se estivesse em um teatro ao ar livre. Mas aquela não era peça de Shakespeare, era o julgamento das envenenadoras, e o povo queria sangue em troca do veneno. Esses julgamentos se tornaram espetáculos públicos, cuidadosamente encenados para apaziguar a paranoia coletiva. O objetivo não era apenas punir as acusadas, mas mostrar às multidões que o poder estava atento. Cada acusada era transformada em personagem: a viúva luxuriosa, a freira herege, a feiticeira disfarçada de cozinheira. Era teatro de horror patrocinado pelo Estado, e como todo bom espetáculo, precisava de drama. Confissões arrancadas sob tortura eram lidas em voz alta, entre aplausos e vaias. Mulheres que talvez nunca tivessem sequer visto um frasco de veneno confessavam matar dezenas de maridos. A verdade importava menos do que o enredo. O público queria vilãs, e as autoridades as entregavam de bandeja. Imagine a cena: uma mulher implorando inocência, enquanto os inquisidores descreviam receitas letais em detalhes. O povo, hipnotizado, reagia como plateia de novela. Havia quem chorasse, quem risse, quem ficasse em silêncio absoluto. A cada sentença, um pedaço da histeria coletiva era alimentado. As execuções também eram coreografadas. Fogueiras erguidas nas praças, cordas balançando nos patíbulos, cabeças cortadas ao som de sinos. O veneno, que era arma invisível, precisava de punições visíveis. O povo queria ver a carne queimada para acreditar que a ameaça estava sendo expurgada. Mas, ironicamente, cada julgamento só aumentava a fama do clube. Quanto mais o poder tentava esmagar a lenda, mais ela crescia. As histórias de Giulia Tofana, de frascos escondidos em conventos, de esposas vingativas, se espalhavam pela Europa como brasas carregadas pelo vento. E havia sempre dúvidas. Será que todas eram realmente culpadas? Ou será que muitas foram apenas bode expiatório? Historiadores modernos acreditam que, em meio às verdadeiras envenenadoras, havia dezenas de inocentes sacrificadas para acalmar o pânico social. A grande ironia desses julgamentos é que, no fim, ninguém saiu vencedor. O povo saiu mais assustado, as mulheres mais vulneráveis e os poderosos mais paranoicos. O veneno, em vez de ser extinto, se tornou ainda mais lendário. E a prova disso é que a fama dessas mortes discretas ultrapassou fronteiras. Reis, nobres e espiões de toda a Europa ouviram falar das poções italianas e começaram a temer que suas próprias mesas estivessem contaminadas. Um embaixador francês morreu em Roma depois de um jantar. Oficialmente, disseram que foi um mal súbito, mas os rumores viajaram mais rápido que qualquer mensageiro. Em Paris, já se falava: foi a tal da água italiana a que mata em silêncio. De repente, a Aqua Tofana não era mais apenas segredo da península. Era marca registrada do terror em toda a Europa. Reis começaram a desconfiar de suas próprias cozinhas. Na Espanha, nobres contratavam provadores para cada refeição. Na França, cortesãos evitavam beber vinho oferecido por italianos. A diplomacia virou paranoia, e cada banquete internacional parecia cena de um filme de espionagem. O veneno havia se tornado exportação cultural, tão famoso quanto as obras de Da Vinci. O mais curioso é que a fama não dependia apenas de mortes reais. Bastava o rumor. Se um duque adoecia, alguém dizia: foi coisa da Itália. Era o mesmo efeito que as marcas de luxo têm hoje. Não importa o que é real, o mito vende por si só. A diferença é que neste caso, o produto era o medo.
Essa fama também criava uma espécie de mercado negro de prestígio. Quem conseguia trazer para casa um frasco de água tofana era visto como poderoso. Era mais valioso do que joias, mais temido do que exércitos. Um pequeno vidro transparente valia mais que um castelo. E claro, isso gerou imitadores. Alquimistas em outras regiões começaram a inventar suas próprias fórmulas, algumas eficazes, outras desastrosas. Mas nenhuma tinha o mesmo impacto simbólico, porque o que fazia a água tofana mortal não era apenas o arsênico, era a reputação. A ideia de que bastava uma gota para decidir o destino de um reino. A fama chegou a tal ponto que até nas artes ela apareceu. Poetas faziam alusões discretas, cronistas escreviam relatos carregados de ironia, peças de teatro insinuavam mortes misteriosas. O veneno deixou de ser só crime. Virou parte da cultura, uma sombra permanente nas histórias da época. E como todo mito forte, ele ultrapassou os limites do possível. Alguns acreditavam que Julia Tofana ainda estava viva, escondida sob outro nome, vendendo frascos em becos escuros. Outros juravam que seus venenos eram tão perfeitos que agiam anos depois da ingestão. Eram superstições, claro, mas superstições que alimentavam a lenda. Esse eco internacional consolidou o Clube dos Envenenadores como um dos maiores terrores da Renascença. Não importava se você estava em Roma, Paris ou Madrid. Bastava ouvir o nome Tofana para pensar 2 vezes antes de aceitar um brinde. Mas a fama não trouxe apenas medo. Trouxe também desconfiança eterna. Governantes começaram a viver sitiados pela própria paranoia, cercados de provadores oficiais, criados vigiados, taças trocadas. O veneno tinha criado um legado duradouro, a política do medo. E esse medo continuaria vivo muito além da Renascença. Porque até séculos depois, os reis da Europa ainda dormiriam com a sombra líquida do veneno à espreita. Um rei francês entrou para jantar cercado por guardas, mas não tocou na comida. Antes que qualquer garfo se movesse, 3 provadores oficiais provaram cada prato, cada gole de vinho, até a água. Só então o rei ousou comer. Não era frescura, era sobrevivência. O fantasma do veneno havia se tornado parte da etiqueta real. Esse medo não acabou com os julgamentos das envenenadoras. Pelo contrário, ele só cresceu. O clube podia ter perdido força, mas sua lenda contaminou séculos inteiros. Governantes passaram a viver sitiados em suas próprias mesas, desconfiando até do pão servido por criados de confiança. A paranoia virou tradição. Provadores oficiais se tornaram cargos respeitados, ainda que ingratos. Imagine, seu emprego é literalmente arriscar a vida a cada refeição. Se você sobrevivia, ninguém te aplaudia. Se morria, bem, pelo menos provava que seu trabalho tinha sido útil. É a pior versão de estágio não remunerado da história. E não pense que era exagero. Luís XIV, o Rei Sol, tinha medo constante de veneno. Em muitas cortes europeias, essa suspeita virou lei não escrita. Confie em Deus, mas nunca confie no seu copo. A cada brinde, havia a tensão de quem está em campo minado. O mais fascinante é que essa paranoia atravessou gerações. Séculos depois, ainda havia reis que preferiam cozinhas vigiadas, provadores, cozinheiros monitorados. O veneno deixou de ser apenas substância química e virou categoria cultural. O medo era tão mortal quanto a própria gota. E esse medo afetou mais do que reis. A cultura popular também foi moldada. Camponeses contavam histórias de esposas que guardavam frascos, nobres suspeitavam de criados, padres evitavam aceitar vinho de estranhos. O veneno se tornou metáfora universal da traição. Invisível, silenciosa, inevitável. Mas havia uma ironia cruel. Quanto mais tentavam se proteger, mais vulneráveis ficavam. Porque viver sob constante paranoia já era, em si, uma forma lenta de envenenamento psicológico. O Clube dos Envenenadores, mesmo desaparecendo, continuava vencendo. O legado do medo mostrou que, às vezes, não é preciso estar vivo para continuar controlando o jogo. Julia Tofana podia estar morta, mas sua sombra ainda fazia reis tremerem diante de uma simples sopa. O veneno havia transcendido a química para se tornar mito eterno. E como todo mito eterno, também teve um final irônico. Porque os próprios envenenadores, mestres da morte discreta, acabaram vítimas de suas próprias conspirações, traições e disputas internas.
Um dos próprios membros do círculo secreto caiu morto no meio de uma reunião. Não foi acidente, não foi falha na dose, foi traição. O clube que havia se sustentado na confiança frágil das sombras começava a devorar a si mesmo. O veneno, que deveria ser arma contra inimigos externos, se voltava contra os próprios aliados. Era o colapso inevitável de uma sociedade construída sobre desconfiança. Porque se todos ali eram mestres em matar discretamente, o que impedia que usassem a mesma técnica uns contra os outros? Nada. E assim, reuniões que antes eram cheias de risos cúmplices se transformaram em jogos de xadrez paranoicos. Cada taça compartilhada era suspeita, cada brinde um convite para a morte. O que antes parecia irmandade virou um ninho de cobras. Uns tentavam acumular mais poder, outros temiam ser entregues, e alguns simplesmente desconfiavam de todo mundo. Em um clube de assassinos silenciosos, a confiança era piada cruel. A cada encontro, havia menos aliados e mais cadáveres. E o mais cômico, no sentido sombrio da palavra, é que eles acabaram vítimas do próprio manual. Morreram exatamente da forma como fizeram outros morrerem, discretos, silenciosos, com rostos imóveis sobre taças de vinho. Era quase poético, como se o veneno exigisse justiça em sua própria língua. Esse fim interno não apagou a lenda. Pelo contrário, só aumentou o fascínio. Afinal, que tipo de grupo é tão mortal que nem seus membros sobrevivem? A implosão do clube virou história de advertência. O veneno não escolhe lados, e quem brinca com ele acaba engolido pelo próprio jogo. Mas o detalhe mais curioso é que, mesmo em meio à ruína, os boatos continuaram. Alguns diziam que fragmentos do clube sobreviveram, espalhados por outras cidades. Outros afirmavam que descendentes herdaram as receitas secretas, guardadas como tesouros proibidos. A lenda se manteve, mesmo quando a realidade se dissolveu. O que fica é a ironia. Aqueles que achavam que controlavam a morte descobriram que a morte sempre teve controle sobre eles. O clube não foi destruído por inquisidores, nem por julgamentos. Foi destruído pela própria essência de seu veneno, a desconfiança total. E no fim, o que restou foi o mito. O povo continuou a acreditar que havia frascos escondidos, viúvas conspirando e padres trocando taças envenenadas. O clube morreu, mas sua sombra continuou vivendo, alimentada pelo medo. Essa ironia final selou o destino dos envenenadores. Eles ganharam a imortalidade que nunca buscaram, mas não através da vida eterna, através da paranoia eterna. E é aqui que voltamos à mesa inicial, onde tudo começou. Um brinde silencioso, uma taça levantada, e a eterna pergunta. Um salão iluminado por velas, taças erguidas, risos abafados. O brinde ecoa como música, mas você já sabe como essa história termina. Um dos convidados vai cair, a cabeça vai tombar sobre o prato, e ninguém vai se levantar para ajudar. Porque todos esperam. Todos sabem. Esse é o ritual final. Brindar a vida com o gosto da morte na boca. A Renascença deixou muitas heranças. Arte, ciência, literatura. Mas também deixou essa, o medo líquido, a desconfiança engarrafada. O brinde, que deveria ser símbolo de amizade, tornou-se senha secreta para execuções. Não se tratava mais de beber vinho, mas de apostar a própria vida em cada gole. E nesse último ato, perceba a crueldade. Não havia gritos, nem sangue. Só o silêncio elegante de quem cai sem entender. O clube dos envenenadores não precisava de multidões nem de espadas. Sua força estava em transformar o gesto mais banal, beber, em uma roleta russa disfarçada de celebração. Esse brinde sombrio atravessou séculos. Mesmo depois do fim do clube, a paranoia continuou. Reis, papas, maridos, esposas, todos aprenderam que a confiança é um luxo caro demais quando pode ser dissolvida em poucas gotas. E você, que me ouviu até aqui, precisa se perguntar: teria coragem de sentar nessa mesa? De aceitar o copo que alguém lhe oferece? Ou preferiria ficar em pé, seco, apenas observando, com o medo corroendo mais que qualquer veneno? Porque essa é a ironia final. O clube morreu, mas o brinde sobreviveu. E a cada vez que uma taça é erguida, o fantasma da Aqua Tofana ainda sussurra, lembrando que confiança pode ser o maior veneno de todos.
Talvez seja por isso que, até hoje, brindamos dizendo a saúde. Como se fosse uma prece nervosa, uma tentativa desesperada de afastar a sombra de quem um dia bebeu e não acordou. O brinde sombrio não pertence apenas à renascença. Ele pertence a todos nós, sempre que aceitamos algo das mãos de alguém. No fundo, o mundo continua sendo uma mesa longa, cheia de taças, onde nunca temos certeza do que estamos bebendo. A corte dos envenenadores nos lembra que a história nunca é feita só de catedrais e coroas, mas também de frascos escondidos, de silêncios cúmplices, de gargalhadas abafadas no meio da morte. É uma dança eterna entre confiança e traição, entre vinho e veneno. E talvez a pergunta mais incômoda não seja quem matou, mas quantos brindaram sem saber? Porque no fim das contas, todos nós continuamos sentados à mesma mesa da história, alguns bebendo, outros observando, todos desconfiados. A morte naquela época vinha em gotas. Hoje talvez venha em boletos, em amores falidos, em promessas quebradas. Mas o jogo é o mesmo: brindar sorrindo, mesmo sem saber o que está no copo. E assim, entre taças erguidas e corpos caídos, a lenda do clube mais mortal da Renascença nunca morre. Ela apenas troca de disfarce, como os frascos de Giulia Tofana. Às vezes perfume, às vezes remédio, sempre letal. Porque a morte te encontra de qualquer forma. Mas a pergunta que ecoa é: você vai brindar com ela? Ou vai deixá-la beber primeiro?